Olá, meus companheiros e minhas companheiras. Hoje nós vamos fazer alguns comentários, alguns apontamentos acerca das informações trazidas por Kardec a respeito dos fariseus. Informações estas que nós vamos colocar na descrição desse vídeo e que também podem ser encontradas no item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Notícias Históricas. Ao tempo de Jesus, também existiam alguns grupos que obtinham entre si algumas divergências nas interpretações das Escrituras Sagradas, da qual conhecemos hoje como o Antigo Testamento. E essas divergências trouxeram a criação de algumas seitas, onde cada seita tinha a sua visão acerca daqueles ensinamentos, acerca da primeira revelação, trazida por Moisés e continuada pelos profetas, que era a crença judaica naquela época. Então, uma dessas seitas era a seita dos fariseus, que inclusive naquela época era a seita mais influente. Os fariseus eram doutores da lei, eram pessoas que tinham um profundo conhecimento do Antigo Testamento, a tal ponto de Jesus também reconhecer esse conhecimento que eles tinham das Escrituras Sagradas. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, dos versículos 1 a 3, aonde assim escreve o evangelista. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, falando não somente à multidão e também aos seus discípulos. Ele diz o seguinte: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, ou seja, como mestre, como doutores da lei de Moisés. Portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai. Ou seja, guardai, praticai. Mas não façais de acordo com suas obras, pois eles dizem e não fazem. Então aqui Jesus está fazendo um claro reconhecimento ao conhecimento que eles tinham. Porém, Jesus aqui faz uma dura crítica a eles, que inclusive Jesus faz isso em todo este capítulo 23 desse Evangelho de Mateus, onde Jesus sempre os chama de hipócritas, exatamente por eles pregarem uma coisa da qual eles mesmos não faziam, e que tinha um título muito pesado exatamente por eles serem os grandes conhecedores das leis em que o povo judeu àquela época, ou boa parte deles, acreditavam. A crença que eles tinham acerca das Escrituras, conforme o que diz o codificador, ele diz o seguinte: acreditavam ou pelo menos faziam profissão de crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Entre este último, a gente lembra um diálogo travado entre Jesus e Nicodemos, que era um importante fariseu da época, a respeito da reencarnação. Passagem essa onde Jesus diz que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, onde Kardec inclusive vai tratar no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos seguintes, que para nós espíritas, é uma clara referência que Jesus faz relacionado à reencarnação. E um outro termo tratado por Kardec são os escribas, que no princípio era dado, com esse termo era designado uma profissão, que eram aquelas pessoas que tinham a capacidade, na verdade a arte da escrita, porque não eram todas as pessoas que eram dotadas dessa capacidade, e que posteriormente veio a ser aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo, assim como os fariseus,
Por isso que eles faziam causa comum com os fariseus. Inclusive, nessa passagem que acabamos de ler, Jesus ele faz esse reconhecimento não somente aos fariseus, mas também aos escribas. E sempre quando Jesus também vai fazer alguma crítica, vai fazer alguma menção aos fariseus, ele sempre intercala os escribas, colocando todos eles, onde Kardec coloca que Jesus os confunde na mesma reprovação. Então, no próximo capítulo, no próximo vídeo, nós vamos continuar tratando alguns termos trazidos por Kardec. Um grande abraço e até lá.